Olá! Nos últimos anos, o eleitor mais atento pôde acompanhar uma grande movimentação de políticos mudando de partido, partidos mudando de nome, partidos se unindo para criar novas agremiações e até mesmo candidatos desistindo de participar de eleições. O projeto de lei 1261 de 2023, de autoria do deputado Luciano Azevedo, do PSD do Rio Grande do Sul, propõe que nos casos de renúncia de candidatura sem impedimento legal, o candidato seja obrigado a devolver aos cofres públicos recursos recebidos e gastos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do Fundo Partidário. E é sobre isso que nós conversamos nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado. Deputado, explica um pouco para a gente como é que é o projeto. Bom, como tu falasse aí na abertura, né, existe um sem número de ocorrências relacionadas às campanhas eleitorais que acabam surpreendendo os eleitores e a sociedade. E a última modalidade desses comportamentos inusitados, vamos dizer assim, me parece que é decorrência da criação do fundo eleitoral, né? O fundo eleitoral, é bom lembrar, foi criado no Brasil recentemente para reduzir a influência dos recursos privados e até os compromissos dos candidatos com empresas ou com doadores, né? E principalmente para tornar mais igual a campanha eleitoral. O fundo eleitoral é um fundo gigantesco que praticamente nos últimos anos tem sustentado as campanhas eleitorais no Brasil, permitido com que as campanhas eleitorais sejam feitas dentro da normalidade. Pois bem, o que tem acontecido? Candidatos utilizam-se do fundo eleitoral, registram as suas candidaturas, fazem as suas campanhas, recebem esses recursos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo, e ao final do período da campanha eleitoral, quando eventualmente a candidatura não se mostra mais interessante ou competitiva, né, para o próprio candidato, ou seja, por sua conveniência, eles renunciam à candidatura, mesmo que tenham gasto milhões de reais, às vezes, do fundo eleitoral. O que eu estou propondo aqui? Que candidatos que utilizem o fundo eleitoral, ou seja, o dinheiro público, e depois venham a renunciar à candidatura, tenham que devolver esse recurso público aos cofres da União quando agirem assim. Porque tem que haver responsabilidade para alguém construir uma candidatura, registrar uma candidatura, utilizar-se do fundo eleitoral, tem que pensar antes, né? E tem que ter responsabilidade em relação a isso. Então, renunciou, devolveu. Essa é a proposta. Deputado, a regra atual determina o quê? Quando o deputado renuncia, o dinheiro já foi gasto normalmente, é isso? Pois é, há um vazio na legislação atual que permite que essas coisas aconteçam, né? O cidadão que está nos assistindo aqui, ele pensa o seguinte, é como se alguém recebesse um recurso público muito vultoso para fazer uma obra, um gestor, ou um prefeito, ou um governador, e quando essa obra está sendo concluída, ele diz, não quero mais fazer essa obra, né? E esquece daquilo tudo que já foi gasto. Enterra aquele dinheiro na obra mal feita. Bom, uma candidatura é assim, uma candidatura é uma caminhada. A pessoa se habilita, discute internamente, apresenta ideias para a sociedade, vai aos programas de televisão, participa dos debates, faz propaganda impressa, vai para a internet, oferece-se ao eleitor para que o eleitor julgue o seu comportamento e a sua vida, oferece-se para ocupar um cargo público. Normalmente, recentemente, utilizando-se para isso de recursos públicos. Bom, não é justo que alguém que teve tanto tempo para pensar antes, para avaliar uma candidatura, quando chega quase lá no final da caminhada, faça de conta que nada aconteceu e utilize um dinheiro público que é tão escasso no Brasil. No Brasil a gente precisa de dinheiro para muita coisa, né? Para saúde, para educação, para segurança, para infraestrutura, enfim, para melhorar uma série de setores da sociedade brasileira. Já existe um questionamento grande da população em relação ao fundo eleitoral. Então, utilizar o fundo eleitoral com responsabilidade é o mínimo que os políticos podem fazer. Deputado, a gente falou aqui no começo
que são verbas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o fundo eleitoral, e verbas do fundo partidário. Seria legal a gente explicar para o espectador qual a diferença entre os dois, se o senhor puder. Sim, o fundo partidário, ele, como o nome diz, ele sustenta a atividade dos partidos políticos, né? Os partidos políticos, eles têm atividade permanente, que não se restringe ao período do processo eleitoral. Eles têm que ter atividade de formação de quadros, tem que ter instalações nos estados, tem que ter advogados, enfim, os partidos políticos têm despesas para que possam existir. Isso faz parte da democracia. Para isso existe o fundo partidário. O fundo eleitoral é diferente disso. O fundo eleitoral ele é utilizado essencialmente para as campanhas eleitorais. Agora mesmo nós vamos ter uma campanha onde vamos escolher prefeitos e vereadores no ano de 2024 e serão utilizados muitos recursos do fundo eleitoral. De onde é que vem esse recurso, né? Esse recurso, que aliás a sociedade brasileira começa a se acostumar com isso, acho que até saudável, ele vem do Tesouro Nacional, ele é recurso público da União, do Brasil, que é enviado para utilização nas campanhas eleitorais. Então, por isso, porque esse dinheiro é dos brasileiros, é da população, e ele é cedido, digamos, aos candidatos para que utilizem no processo eleitoral, é que nós estamos propondo aqui, voltando ao início, que se possa cuidar do dinheiro público. Registrou uma candidatura e depois desistiu, fez um acordo, achou que não vai se eleger, acha que está difícil, não pode renunciar. Se renunciar, devolve aquilo que gastou, porque tem que ter, como eu disse no início, responsabilidade com o recurso público. Deputado, o seu projeto, ele exige o ressarcimento desse dinheiro investido, mas independente de qualquer processo subsequente sobre investigação sobre fraude ou uso inadequado. O que eu estou propondo é que o dinheiro seja devolvido, o recurso seja devolvido em dois casos, ou na renúncia, né? Pegando como exemplo esse caso do Rio Grande do Sul. Lá uma candidata ao Senado fez toda a campanha eleitoral, foi ao interior, falou com as pessoas, tinha muito material, internet, programa de televisão bem construído. Talvez eu não vá ter o número preciso aqui, mas se eu não me engano gastou em torno de 4 milhões de reais e renunciou na semana da eleição. E esses 4 milhões de reais foram pro ralo, né? Sumiram, desapareceram. Bom, esse é um caso clássico, típico, onde o dinheiro teria que ser devolvido para o cofre público, ou por ela, ou pelo partido, se o partido quiser ajudá-la, né? E a outra possibilidade é quando a candidatura é cassada por uma questão legal, né? Veja, alguém que se inscreve como candidato, porque, vamos lembrar o eleitor, o candidato ele precisa se registrar como candidato. Ele é um ato, existem regras, mas é um ato voluntário, ele precisa querer. Ele assina um documento autorizando o registro da candidatura. Quando ele sabe que ele tem problemas com o judiciário, quando ele está lá pendurado por uma liminar, quando ele muitas vezes sabe que aquela candidatura não tem condições de ir à frente, ele está, de certa forma, fraudando a esperança das pessoas, a expectativa das pessoas, que muitas vezes não tem aquela informação. Então é justo que quando ele tiver que renunciar à candidatura por uma questão dessa natureza, ele devolva o recurso também. Sim, seria um caso de má-fé, assim. Deputado, só uma questão que eu estava vendo aqui, que a gente está com aquela PEC 9 de 2023, que propõe uma anistia para os partidos que não conseguiram cumprir as cotas de gênero e raça. Sim. É isso? E essa PEC, por exemplo, se aprovada, ela um pouco complica iniciativas como essa da proposta de lei que o senhor está apresentando? Não, eu acho que não, porque a PEC está tratando de uma questão que já aconteceu. Sim. E ela tá prevendo uma anistia aos partidos. Vamos lembrar que toda essa legislação, especialmente essa legislação de cotas, ela é uma legislação nova no Brasil, né? Os partidos têm tido dificuldade para cumprir as cotas. Sim. E na minha avaliação, menos por culpa dos partidos e mais por desinteresse de quem deveria estar nas cotas, né?
Então, veja, eu até acho que é justificável esse debate sobre as cotas partidárias, e acho até que a Câmara dos Deputados vai aprovar, né? O que eu estou propondo é algo que atinge diretamente o candidato, aquele que individualmente, de má fé, por decisão sua, acaba usando o dinheiro público para algo que não é a finalidade, que é a candidatura. Porque se a candidatura não vai até o fim, ela desaparece, né? Ela como num passe de mágica, deixa de existir, bom, é justo que aquele dinheiro público que o candidato utilizou e que é da população volte para ser melhor utilizado em benefício da própria população. Perfeito. Obrigado, deputado. Se gostaria de dizer alguma... Não, apenas agradecer a oportunidade, dizer que é uma alegria estar com vocês aqui. Parabéns. Tá joia, muito obrigado. Eu conversei com o deputado Luciano Azevedo, do PSD do Rio Grande do Sul, sobre o projeto que prevê a devolução de recursos públicos de campanha em caso de renúncia de candidatura sem impedimento legal. Se você quiser rever esse programa ou outras produções da TV Câmara, acesse o nosso portal na internet no câmara.leg.br ou siga as nossas redes sociais. Muito obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Palavra Aberta.